A biomimética oferece uma compreensão profunda e interligada sobre o funcionamento da vida e dá sentido ao nosso papel dentro dela. No fundo, valorizando a natureza pelas lições que nos oferece, em vez do que podemos extrair ou domesticar. Através desta perspectiva, ganhamos conhecimentos sobre nós, o nosso propósito e a nossa ligação com os outros seres vivos e com a Terra. Do Jornal Público, este é o podcast Lições Naturais, com Luísa Ferreira Nunes. Um conjunto distinto de hormonas altera o comportamento dos insetos ao mudar a função metabólica. E a função metabólica é um conjunto de processos químicos e biológicos que fazem com que um organismo possa se manter vivo. Mas estas alterações acontecem sempre que existem períodos de stress na vida dos insetos. E talvez porque nem sempre os notamos, pode ser fácil esquecer a importância que os insetos têm para todo o planeta. Muitas aves, mamíferos, peixes e répteis dependem dos insetos para se alimentarem, tornando-os parte integrante de uma vasta cadeia alimentar. Os insetos polinizam plantas e culturas, fornecendo alimentos aos humanos indiretamente e também a outros grandes animais. Muitos insetos também ajudam a limpar o nosso ambiente, alimentando-se de resíduos orgânicos, porque são, alguns deles, decompositores. Embora a aparência de certos insetos possa causar perturbação em algumas pessoas, eles também experienciam perturbações por várias causas. Por exemplo, climas extremos, fome, pesticidas ou até mesmo um aumento muito elevado da sua população. Pode-lhes causar stress. E tal como acontece com os humanos e os outros animais, as hormonas também regulam a forma como eles respondem ao stress. E é disso que vamos falar hoje. O mecanismo humano para fazer frente a um perigo é de luta ou de fuga, impulsionado principalmente pela adrenalina, uma hormona classificada como biogénica, portanto, que deriva de aminoácidos. Os insetos também produzem hormonas biogénicas e são a sua primeira linha de defesa contra uma ameaça imediata. Nos humanos, a resposta de luta ou de fuga vai fazer com que, e através dos mecanismos hormonais, que o oxigênio e o sangue aceda aos músculos e prepare cada um para tomar uma ação. E no caso dos insetos, as hormonas alteram o metabolismo e também fornecem energia imediata aos músculos para os adaptar à luta ou à fuga do seu predador. Os humanos e outros vertebrados usam hormonas glucocorticoides para enfrentar o stress prolongado. Os insetos, por sua vez, usam uma classe de hormonas que é semelhante, mas outras hormonas também os ajudam a sobreviver a estas condições extremas. Na maioria dos casos, essas hormonas trabalham juntas para mudar o metabolismo e para sustentar as exigências de energia, por exemplo, fornecendo a tal energia adicional aos músculos das asas quando eles precisam de voar para fugir, ou até para controlar a confrontação com os seus predadores. Em algumas espécies de borboletas, o stress pode iniciar um fenómeno que se chama diapausa, e isso acontece mais até nas larvas. Há pessoas que acham que uma lagarta não é um inseto. A lagarta é o estado juvenil de um inseto, que pode aparecer, por exemplo, nas borboletas, ou nos escaravelhos e muitos outros insetos. Mas a diapausa é um fenómeno que é único dos insetos e que é muito estudado por vários grupos de ciência e até pela NASA. É um estado
de desenvolvimento suspenso, em que o inseto reduz ao mínimo todas as suas funções metabólicas. Quando as hormonas são ativadas durante o stress, também afetam, por exemplo, o crescimento normal dos insetos. E acrescentando a toda esta complexidade da vida dos insetos, eles ainda passam por profundas transformações a que se chama metamorfose. Ainda não se compreende bem como é que o stress afeta os insetos em diferentes estados da sua vida. E os cientistas têm observado uma grande variedade de respostas dentro das espécies e com diferentes hormonas. Por exemplo, a mesma lesão pode causar a metamorfose prematura em lagartas mais jovens, mas também pode atrasar a metamorfose em lagartas mais velhas. Depende do tipo de ferida, depende da espécie. Além disso, alguns fatores de stress retardam o crescimento, enquanto outros o vão acelerar. E precisamos muito dos insetos, mas as evidências apontam para a queda das suas populações e da sua diversidade, que está cada vez mais ameaçada. Embora os insetos tenham uma resposta ao stress ligeiramente diferente da dos humanos e dos outros animais, estudar estas respostas é importante devido ao papel que os insetos desempenham em todos os ecossistemas do nosso planeta. Dependemos de todas as contribuições que proporcionam em áreas onde as espécies estão mais ameaçadas para desenvolver métodos que ajustem o metabolismo dos insetos para ajudá-los a prosperar perante o aquecimento global e outros fatores de stress ambiental que são causados pelo homem. Os insetos, pela diversidade de comportamento, podem nos fornecer lições naturais ilimitadas. Temos de lhes dar muito mais atenção. Sou a Luísa Ferreira Nunes e até ao próximo episódio.